Lara está no auge de sua vida, com uma carreira promissora, amigos leais e um relacionamento de longa data com Jonathan. Mas tudo muda drasticamente quando um evento inesperado a deixa cega, forçando-a a enfrentar seus medos mais profundos e reavaliar suas escolhas. Entre laços de amor e amizade, ela descobre quem realmente estava ao seu lado. Mas quando ela fica sozinha em uma igreja abandonada, algo surpreendente acontece. Não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal para mais histórias incríveis. Lara vivia uma fase de grande prosperidade em sua vida. Tudo o que ela planejava no trabalho seguia no rumo certo. Seu corpo se mantinha saudável e, para completar, ela estava ao lado de Jonathan, o namorado de longa data, que até aquele momento parecia apoiá-la em cada decisão. Por ter um espírito independente, Lara aproveitava ao máximo cada oportunidade. Saía para jantares românticos, organizava encontros com as amigas e investia tempo e energia na carreira. Porém, conforme o 30º aniversário se aproximava, a família exercia uma pressão cada vez maior para que ela reconsiderasse suas prioridades. A mãe de Lara era a mais enfática. "Minha filha, vocês namoram há 10 anos? Não acha que já passou da hora de oficializar a relação e pensar em filhos? E quem cuidará de você no futuro?" Essas perguntas, ainda que viessem do afeto materno, deixavam Lara sufocada. Ela respeitava a mãe, mas tinha dúvidas quanto a seguir ou não esse caminho, pelo menos naquele momento. Jonathan, que sempre fora tranquilo, não demonstrava urgência em avançar para o próximo passo. Ele gostava de afirmar que o namoro estava bem como estava, sem necessidade de rótulos ou compromissos perante a lei. Num primeiro momento, Lara concordava. Entretanto, o tempo passava e a pressão familiar colocava dúvidas na cabeça dela. Será que não oficializar aquele amor significava insegurança? Ou será que, no fundo, ela temia que nada fosse dar certo? A melhor amiga, Amanda, era seu porto seguro para desabafar. Em uma conversa recente, Lara revelara o desconforto que sentia com as constantes cobranças. Contudo, ao contrário de outras vezes, Amanda sugeriu que talvez Jonathan não a amasse o suficiente para pedir sua mão. Aquilo foi como uma bomba, pois colocava em dúvida um relacionamento de 10 anos. Lara, Jonathan e Amanda eram amigos de longa data. Na época em que estudavam juntos, havia ainda um quarto integrante no grupo, Ricardo, que se aproximou bastante deles. Contudo, Ricardo sumira alguns anos depois, focando em carreira e estudos. Amanda chegou a namorá-lo, mas o fim do relacionamento coincidiu com o afastamento dele. Por outro lado, Lara e Jonathan continuaram unidos e, de forma natural, o namoro fluiu sem grandes conflitos. Agora, porém, Amanda deixava no ar a impressão de que Jonathan não era bom o bastante. O incômodo gerado pelas insinuações de Amanda fez Lara repensar. Será que era hora de avançar na relação e descobrir a verdade sobre Jonathan? Ela concluiu que sim. Ao notar que o namorado nunca tomava a iniciativa de propor casamento, decidiu preparar uma surpresa e pedi-lo em casamento. Assim, planejou um jantar romântico em seu próprio apartamento. Comprou flores, acendeu velas e selecionou as músicas que ele mais gostava. Quando Jonathan chegou do trabalho, encontrou a mesa posta para 2 pessoas, com uma atmosfera de filme romântico. Ele elogiou a cena, sentando-se sem imaginar o que viria a seguir. Pouco depois de servirem o vinho, Lara, sentindo o coração bater depressa, tirou um pequeno estojo do bolso e abriu-o, revelando 2 alianças douradas. Ela respirou fundo, determinada. Jonathan, a gente já está junto há tanto tempo. Eu te amo e acredito que podemos construir algo ainda mais forte. Você aceita se casar comigo? Ela se esforçou para manter a voz firme, embora estivesse ansiosa. Caramba, Lara. Eu nem sei o que dizer. Meu Deus. É claro que eu aceito. Ele levou a mão à boca, surpreso, mas com um sorriso que iluminava o rosto. Não esperava que você fosse me pedir em casamento, mas essa é a melhor surpresa que já tive. Os 2 se abraçaram emocionados. Depois de se recomporem, brindaram com o vinho e conversaram sobre como contariam a novidade a todos. Assim, quando o dia amanheceu, Lara ligou para a mãe, que não conteve a euforia.
Entre os amigos, a notícia também se espalhou rapidamente e as mensagens de parabenização chegaram de todos os lados. Contudo, Amanda parecia hesitante em sua reação, aproximando-se de Lara para confidenciar. Lara, é que eu tenho medo de que você sofra. Se ele fosse realmente o cara perfeito, já teria tomado essa iniciativa. Ela soou quase culpada ao dizer aquilo, mas Lara preferiu não alimentar o assunto. Sentia-se feliz e não queria se deixar contaminar por receios externos. Os preparativos do casamento transcorreram sem grandes contratempos. Lara escolheu um vestido branco tradicional, com um véu e flores delicadas que combinavam com sua personalidade. Jonathan, por sua vez, decidiu-se por um terno escuro simples, mas elegante. A cerimônia se daria numa igreja próxima, e a decoração foi planejada para criar um ambiente acolhedor e romântico. No grande dia, quando Lara entrou pela nave, as pessoas presentes suspiraram, encantadas com sua beleza. O sorriso de Jonathan, postado no altar, demonstrava orgulho e alegria. Trocaram os votos numa atmosfera de emoção, com algumas lágrimas contidas e sorrisos amplos. Após o sim de ambos, veio o beijo que selou o compromisso. A festa então começou, reunindo familiares e amigos. A música tocava animada, e o salão estava cheio. Num determinado instante, enquanto caminhava entre os convidados, Lara reparou que Amanda conversava com um homem que ela não reconheceu de imediato. A conversa pareceu acalorada, e o homem saiu de maneira apressada. Intrigada, Lara planejou aproximar-se para perguntar, mas de repente foi rodeada por pessoas querendo felicitá-la. Depois de um tempo, Lara notou a ausência de Jonathan e o procurou por toda parte. Ao chegar perto do banheiro, ouviu um sussurro e, ao entrar, o viu apoiado na pia, respirando fundo. Parecia ter sido pego de surpresa pela chegada dela. Me desculpe, é que eu precisava de um minuto. Muita gente, muita emoção. Ele sorriu sem jeito, secando o suor da testa. Não faz isso comigo. Fiquei preocupada. Vem, vamos voltar à festa. Ela pegou na mão dele e retornaram ao salão, onde curtiram o restante da noite. Quando amanheceu, partiram em lua de mel para uma cidade próxima, famosa pela tranquilidade e pelas lindas paisagens. O hotel era simples, porém aconchegante, com quartos confortáveis e um clima de refúgio perfeito para dias de descanso. Lara queria aproveitar ao máximo esses dias especiais ao lado do marido. Certa tarde, ela decidiu convidar Amanda para visitá-los. Achou que seria uma boa oportunidade de passarem bons momentos juntas, pois havia passeios turísticos interessantes na região. Lara confiava na amiga, apesar das desconfianças que Amanda havia demonstrado sobre Jonathan. Amanda, o que acha de vir passar um dia aqui? Tem uma cachoeira linda, trilhas, e o hotel é bem tranquilo. A gente pode passear, colocar o papo em dia. Ela falou entusiasmada ao telefone, sentada na cama do quarto enquanto Jonathan descansava. Claro, vai ser ótimo. Me manda a localização e marca um dia livre para ir até aí. Amanda parecia disposta a aceitar o convite, e Lara se alegrou. Sua ideia era caminhar pela região, ver as trilhas e conhecer pontos turísticos. Jonathan apenas observou, sem demonstrar muita empolgação, porém sem se opor. Antes mesmo de Amanda chegar, Lara quis abastecer o pequeno frigobar do quarto com frutas e outras guloseimas. Assim, dirigiu-se ao supermercado local. Enquanto selecionava as frutas, espiou ao redor e enxergou alguém conhecido. Ricardo, o antigo amigo que sumira anos atrás. Foi um choque vê-lo ali, pois ela desconhecia os rumos que ele tomara na vida. Ele parecia mais maduro, tinha uma postura segura, mas demonstrou certa reserva ao reconhecê-la. Lara, há quanto tempo? Ele falou com um meio sorriso nos lábios. A conversa foi breve. Ricardo alegou estar com pressa, mas, mesmo de forma hesitante, mencionou ter ido ao casamento, saindo antes de cumprimentar o casal, por se sentir desconfortável. Parecia que algo o incomodava, porém ele não entrou em detalhes. Espero que esteja tudo bem com você. Desculpe sair rápido, mas eu preciso resolver umas coisas. Ele apontou para o relógio,
e ela percebeu que ele queria encerrar o papo. Sem querer forçar a situação, Lara se despediu e seguiu seu caminho, embora intrigada. Afinal, Ricardo e Amanda tinham namorado no passado, e ela ouvira discutir com Amanda na festa, ainda que à distância. Será que eles retomaram o relacionamento? Ela chegou a se perguntar. Contudo, guardou suas hipóteses para si mesma. Mais tarde, voltou ao hotel com as sacolas de compras. Jonathan aguardava no quarto, reclinado na cama, passando os canais da TV. Ele ergueu os olhos quando Lara entrou e perguntou como havia sido o passeio. Encontrei o Ricardo, acredita? Ele estava no supermercado. Disse que foi ao nosso casamento, mas saiu cedo. Engraçado, não? Lara colocou as sacolas sobre a pequena mesa, tentando parecer casual. Sério? Faz tempo que não vejo esse cara. Ele não sumiu? Respondeu Jonathan, franzindo a testa. Sumiu sim, mas parece que reapareceu agora. Não deu para conversar muito. Bom, vou guardar as coisas e depois a gente pode caminhar um pouco. Ela tentou soar animada. Jonathan concordou com um aceno distraído e voltou a encarar a TV. Ao terminar de guardar as frutas, Lara notou que o marido permanecia estranho, como se algo o incomodasse. Preferiu não insistir. Talvez fosse apenas uma preocupação momentânea. Na manhã seguinte, Amanda ligou avisando que chegaria por volta do meio-dia. Lara acordou cedo, empolgada para recebê-la. Decidiu fazer um lanche caprichado com pães e frutas. Jonathan se levantou mais tarde e sentou-se à mesa, onde Lara terminava de arrumar tudo. Você não para, hein? Quer que eu te ajude com algo? Ele perguntou meio sonolento. Senta e descansa, está tudo sob controle. Ela sorriu, oferecendo-lhe uma xícara de café. Pouco antes do horário marcado, o táxi de Amanda encostou no estacionamento do hotel. Ela desceu carregando uma bolsa, olhando ao redor com curiosidade. Lara correu para recebê-la na porta. O lugar é realmente bonito. Parece até mais calmo do que eu imaginava. Ela comentou, passando a mão pelos cabelos. Eu sabia que você ia gostar. Vem, vou te mostrar o quarto de hóspedes onde você pode deixar a bolsa. Respondeu Lara, conduzindo-a para dentro. Enquanto caminhavam, Amanda olhou com um sorrisinho para Jonathan, que estava um pouco afastado, e o cumprimentou rapidamente. Ele respondeu com um aceno de mão, sem muito entusiasmo. Segundos depois, as duas amigas chegaram ao quarto. Amanda largou a bolsa sobre a cama, sem deixar de reparar nos detalhes do lugar. A janela grande, as cortinas claras e a simplicidade acolhedora. Então, como está sendo a lua de mel? Jonathan anda se comportando? Ela perguntou num tom que misturava brincadeira e preocupação. Tá tudo bem. Ele anda meio distraído, mas eu acho que é só cansaço ou algum problema de trabalho que não quis me falar. Estou tentando confiar, sabe? O sorriso de Lara saiu mais fraco do que pretendia. Amanda percebeu, mas não insistiu. Em vez disso, se ofereceu para acompanhar Lara em qualquer atividade que tivessem planejado para aquela tarde. Pouco tempo depois, Jonathan juntou-se a elas no corredor. Então, decidiram conhecer uma trilha leve, que passava por um pequeno riacho. O sol estava ameno e o vento fresco tornava o clima agradável. Durante a caminhada, Amanda e Jonathan iam lado a lado, enquanto Lara seguia um pouco à frente, se maravilhando com a vegetação. Em alguns momentos, Lara se virava e percebia que Amanda cochichava algo ao ouvido de Jonathan, mas ela escolheu não se preocupar. Talvez estivessem apenas comentando sobre a paisagem. Após cerca de 40 minutos, o trio chegou até o riacho, um lugar de pedras arredondadas e água cristalina. Lara retirou os sapatos para sentir a água gelada. Amanda fez o mesmo, soltando um riso divertido. Jonathan, mais afastado, sentou-se numa pedra e pegou o celular, parecendo distraído. Jonathan, larga esse telefone e vem sentir a água. Ela deu uma risada, acenando para ele. Tô vendo umas mensagens de trabalho, mas já vou. Ele colocou o aparelho no bolso. Relaxa, a gente está de férias. Isso aqui é para ser um momento só nosso. Ela suspirou, fechando os olhos para aproveitar o som do riacho. Ao retornarem para o hotel, o clima parecia leve. Foram até um pequeno restaurante próximo, provar comidas típicas da região.
Conversaram sobre lembranças antigas, riram de histórias do tempo de escola e por um breve instante tudo pareceu perfeito. Ainda assim, Lara notava de vez em quando trocas de olhares entre Amanda e Jonathan. Não era algo tão direto, mas suficiente para despertar uma leve inquietação. Mesmo assim, preferiu manter a confiança em ambos, acreditando que fossem apenas impressões exageradas de sua cabeça. Depois do almoço, resolveram descansar. Amanda quis explorar a piscina do hotel, enquanto Lara subiu ao quarto para cochilar. Jonathan foi tomar um ar no jardim, segundo ele, para pensar em algumas pendências de trabalho. Lara se deitou por quase uma hora até que se levantou e decidiu descer. Encontrou Jonathan no saguão, sozinho. Ele estava de cabeça baixa e, ao vê-la, ergueu o olhar. Tava resolvendo umas coisas na minha mente. Você dormiu bem? Ele tentou sorrir, mas parecia tenso. Dormi sim. Onde está a Amanda? Ela perguntou, olhando em volta. Achei que ela estivesse na piscina. Não a vi depois do almoço. Ele deu de ombros. Então Lara caminhou para a área externa, onde não encontrou a amiga. Perguntou ao recepcionista, que respondeu ter visto Amanda saindo a pé, com ar de quem foi dar uma volta rápida, mas não sabia para onde. Um tempo depois, Amanda voltou, dizendo que dera uma caminhada pelos arredores para conhecer melhor a região. Trouxe algumas folhas e sementes colhidas no caminho, exibindo-as como pequenas lembranças do passeio. Então, os três resolveram passar o resto da tarde no hotel, conversando e fazendo planos para o dia seguinte. À noite, Jonathan estava esgotado e foi se deitar cedo. Lara ficou conversando com Amanda até tarde, relembrando histórias antigas, como quando conheceram Ricardo anos atrás. Amanda ficou mais calada quando o assunto surgiu, mas não chegou a se aprofundar em nada. Eu preferia não falar muito sobre o Ricardo. Ele teve razões para se afastar, e não vale a pena trazer isso de volta. Ela murmurou sem fornecer detalhes. Lara respeitou e não insistiu mais. Já era madrugada quando elas se despediram, cada uma indo para seu quarto. Lara deitou-se ao lado de Jonathan, que dormia profundamente, e ficou olhando para o teto do quarto, ouvindo o som distante dos grilos. Em meio ao silêncio, permitiu-se refletir sobre Amanda, sobre o reencontro inesperado com Ricardo e as poucas pistas que ele lhe dera. Sentia que havia mais segredos ali do que gostaria de admitir. Seu coração estava inquieto, mas ela se esforçava para pensar positivo, repetindo mentalmente que tudo ficaria bem. Na manhã seguinte, o trio acordou disposto a fazer outro passeio turístico. Depois de um café preparado por Lara com as frutas que ela comprara no supermercado, decidiram pegar um pequeno ônibus local que levava a um ponto de observação no alto de uma montanha. A vista era deslumbrante, com vales verdes e nuvens próximas. Tiraram fotos, riram juntos e, por instantes, parecia que nada poderia dar errado na vida de Lara. Ela abraçou Jonathan, que retribuiu com um sorriso contido. O guia do passeio contou histórias sobre a região, suas cachoeiras e lendas antigas, entretendo os visitantes. Amanda fez perguntas, curiosa, enquanto Jonathan permanecia distraído. Após o tour, voltaram ao hotel cansados, mas satisfeitos. Lara então sugeriu a Amanda que estendesse um pouco mais a viagem para terem mais tempo de explorar as belezas do lugar. Amanda, fica mais um dia. A gente pode visitar a cachoeira maior que fica a uns quilômetros daqui. Você não pode ir embora antes de ver aquilo. Ela falou com olhos brilhando de empolgação. Eu vou tentar. Talvez consiga mudar alguns compromissos e ficar mais um tempo. Respondeu Amanda, embora não parecesse totalmente convicta. Mesmo assim, Lara se contentou com aquela possibilidade. Enquanto as horas passavam, Lara sentia uma leve tensão no ar, mas optava por ignorá-la, mantendo-se otimista. Sabia que Amanda tinha suas próprias questões, e Jonathan, por alguma razão, também carregava uma inquietude. Contudo, Lara ainda acreditava que bastava mais um pouco de tempo juntos para que tudo se esclarecesse. Ela sentia-se em uma bolha de esperança, convencida de que o amor que a unira a Jonathan por tantos anos seria mais forte do que qualquer eventual obstáculo. Assim o dia transcorreu com leveza, e o final da tarde chegou.
Lara, exausta, já pensava em descansar, mas não sem antes organizar o que faria no dia seguinte com Amanda. Queria planejar a rota para a tal cachoeira maior, checar as condições do clima e decidir se alugar um carro ou chamar um táxi. Jonathan, mais calado, limitou-se a concordar com qualquer decisão que as duas amigas tomassem. Lara acabou optando por encerrar as atividades cedo, a fim de poupar energias. Despediu-se de Amanda no corredor, dando-lhe um abraço. Por um momento, Amanda apertou-lhe a mão com uma intensidade estranha, quase como se quisesse dizer algo e não dissesse. Em seguida, recolheu-se ao seu quarto. Quando Lara entrou no quarto, Jonathan já estava deitado, mas acordado. Ela sentou-se ao lado dele, perguntando baixinho: Você está feliz, John? Eu realmente quero que essa lua de mel seja perfeita para nós. Tem algo te incomodando? Ela olhou fundo nos olhos dele, buscando sinceridade. Eu tô feliz, sim. Só preciso de um pouco mais de tempo para pôr a cabeça em ordem. Ele esticou a mão, acariciando o rosto dela e a puxou para junto de si. Lara decidiu não insistir. Aninhou-se ao lado dele, fechando os olhos e esperando que as nuvens de dúvida se dissipassem com a claridade do dia seguinte. Enquanto isso, na penumbra daquele quarto, ela não fazia ideia dos acontecimentos que se desenrolariam logo mais e de como aquela viagem, tão sonhada, guardava surpresas que mudariam radicalmente o rumo de sua vida. Por ora, desejava apenas descansar e reabastecer as forças para aproveitar cada instante daquele lugar, sem suspeitar de que o verdadeiro enredo da sua lua de mel estava apenas começando. No hotel, enquanto descansavam, Lara decidiu que prepararia um café da manhã especial e saiu para comprar frutas no pequeno mercado da cidade vizinha. Ela queria montar uma mesa repleta de cores e sabores, pois acreditava que isso pudesse melhorar seu humor e trazer algum alívio depois de tantas emoções recentes. Caminhou pelas prateleiras iluminadas, selecionando cuidadosamente morangos, maçãs, peras e algumas laranjas. Ao virar o corredor, quase esbarrou em um rosto muito familiar. Era Ricardo, o antigo amigo que havia sumido havia anos. Ele segurava um pacote de biscoitos e usava roupas casuais, mas mesmo assim parecia muito mais maduro e, sem dúvida, mais atraente do que na época em que conviviam. Ele lançou-lhe um olhar de surpresa, aparentemente desconfortável por revê-la naquele local inesperado. Lara, por outro lado, sentiu o coração apertar, pois não sabia como iniciar a conversa depois de tanto tempo. Ainda assim, conseguiu sorrir e se aproximar. Ricardo? Não acredito que é você. Faz tanto tempo. Ela forçou uma leve risada, tentando transmitir alguma naturalidade. Ela largou as frutas no carrinho e esperou a reação dele. Lara, que surpresa! Eu não esperava te encontrar aqui. Ele respondeu, desviando o olhar por um instante, como se estivesse lutando contra a vontade de encerrar o encontro rapidamente. Lara percebia a hesitação, mas persistiu. Era impossível ignorar as lembranças que retornavam à mente ao vê-lo. Eu fiquei surpresa também. Você sumiu de repente, Ricardo. Senti falta de notícias suas. Por que não permaneceu na festa de casamento? Eu acabei nem te vendo naquele dia. Ela perguntou, relembrando o dia que fora tão conturbado. Ricardo mordeu os lábios, parecendo constrangido. Passou a mão pelos cabelos e respirou fundo antes de responder. Eu cheguei a ir, mas fui embora cedo. As coisas estavam estranhas para mim. Sabe, eu e Amanda andávamos tendo alguns problemas. A verdade é que a gente namorava em segredo. E, no dia do casamento, acabei vendo algo que não consegui suportar. Ele manteve o semblante fechado e evitou encarar Lara diretamente. Problemas? Eu nem sabia que vocês ainda se viam. Amanda nunca comentou nada. O que aconteceu? Ela uniu as sobrancelhas, tentando imaginar qual poderia ter sido a razão do desconforto de Ricardo. O homem respirou mais uma vez, parecendo pesar cada palavra. Eu peguei Amanda e Jonathan se beijando no banheiro da festa. Isso me destruiu, Lara. Então terminei tudo ali mesmo e fui embora. Não quis ficar por perto. Ele murmurou, balançando a cabeça. Lara sentiu o corpo gelar. Jonathan era seu recém-marido, o homem em quem confiara plenamente
e Amanda, sua melhor amiga, desde sempre. A dor e a indignação tomaram conta dela, mas tentou se controlar para que a conversa não explodisse no meio do mercado. Você tem certeza do que viu? Não pode ter sido um engano? Ela questionou enquanto as mãos apertavam o carrinho com força. Infelizmente, eu tenho toda certeza. Não se preocupe, não é algo que eu gostaria de inventar. Achei que você soubesse ou que tivesse descoberto depois do casamento. Ele deu um passo para trás como se quisesse encerrar o assunto. Ela engoliu em seco. Uma onda de enjoo subiu-lhe à garganta. Precisava confirmar se aquilo era verdade ou algum mal-entendido. Afinal, desconfiava que Amanda nutria algum interesse secreto em Jonathan, mas jamais imaginou que eles pudessem chegar a tal ponto. Não, eu não sabia. Obrigada por me contar. De verdade. Ela falou, sem conseguir encarar Ricardo nos olhos. Ele pegou o pacote de biscoitos, fez um breve aceno e despediu-se. Eu já vou indo. Boa sorte, Lara. Espero que as coisas se resolvam. Ricardo se afastou, deixando-a parada diante das frutas com a mente confusa. Depois de 1 minuto imóvel, ela retomou o foco e terminou as compras rapidamente, decidida a esclarecer toda aquela história. Quando chegou ao hotel, mandou uma mensagem para Jonathan. Alegou que demoraria por causa de uma feira de roupas. Dessa forma, se fosse tudo uma invenção, nada aconteceria. Porém, se fosse verdade, ela os flagraria no quarto. Sentia o coração acelerar a cada segundo, mas o ódio, a tristeza e o medo a impulsionavam a descobrir a verdade. Ao entrar no quarto do hotel, o pior cenário possível se confirmou. Jonathan e Amanda estavam deitados na cama, trocando beijos, mergulhados em cumplicidade. Ela mal acreditava no que via. Soltou as sacolas de frutas no chão, fazendo barulho. Eles se separaram num sobressalto, com olhares de culpa. Como vocês podem fazer isso comigo? Sua voz saiu trêmula, quase sem fôlego. Lara, não é o que você está pensando. Por favor, me deixe explicar. Ele levantou-se parecendo desesperado, mas não conseguia reunir palavras coerentes. Lara, por favor, me desculpa. Tudo aconteceu muito rápido. Eu não sei o que dizer. Amanda também tentava se levantar, mas Lara recuou 2 passos, com lágrimas preenchendo seus olhos. Não cheguem perto de mim. Vocês 2 me apunhalaram pelas costas. Ela gritou, sentindo a voz falhar por conta do choro que lhe embargava a garganta. Com a alma destroçada, Lara virou as costas e correu para fora. As tentativas de desculpa vinham distantes, abafadas pelos batimentos acelerados de seu peito. Ela pegou o carro e arrancou sem destino certo. As lágrimas turvavam sua visão, e o desespero só crescia a cada quilômetro rodado. Nem percebeu quando avançou o limite da rodovia, até que perdeu o controle na curva, despencando de um barranco. O carro capotou várias vezes, enquanto Lara sentia tudo rodar num turbilhão de medo e dor. Minutos ou horas depois, ela não saberia dizer. Os paramédicos a encontraram desacordada. Foi levada às pressas para o hospital, submetida a exames e procedimentos de emergência. Ficou sob observação até recuperar a consciência. Quando abriu os olhos, tudo estava escuro. Sentia-se presa num vazio quase claustrofóbico. Ouvia vozes, mas não enxergava nada. Entrou em pânico, acreditando que as luzes estivessem apagadas. Por favor, alguém acende a luz. Não estou vendo nada. Ela sussurrou sem conseguir esconder o tom de desespero. Uma enfermeira se aproximou e tocou-lhe o braço. A enfermeira falou baixinho para acalmá-la. A mulher explicou que as luzes do quarto estavam acesas. Lara sentiu um arrepio subir a espinha, compreendendo que algo muito grave havia acontecido. O médico surgiu pouco depois, confirmando que o traumatismo causado pelo acidente afetara severamente sua visão. A recuperação seria quase um milagre. Jonathan apareceu ao lado do leito, mas mal conseguia encará-la. Ela ficou dias internada, lutando contra a escuridão, tentando se adaptar às circunstâncias. Ele, em silêncio, parecia carregado de culpa, mas não falava sobre o episódio da traição ou o sofrimento dela. Por fim, Lara recebeu alta.
Retornaram juntos para casa, embora ela não tivesse certeza se aquela convivência ainda fazia sentido. A adaptação ao mundo sem enxergar foi um dos maiores desafios que já enfrentara. Precisava reaprender a se locomover e confiar em outras percepções. Jonathan estava ausente na maior parte do tempo, saindo sem avisar. Ela não tinha coragem de enfrentá-lo abertamente sobre o que acontecera, pois se encontrava fragilizada e sem apoio. Amanda desaparecera. Contudo, Lara sentia, no fundo, que os dois ainda se falavam. Certa tarde, Jonathan pediu que ela entrasse no carro. Não deu detalhes, apenas dirigiu por quase 1 hora em silêncio. Lara, inquieta, tentava adivinhar para onde iam. Ele estacionou num local desconhecido, pelo farfalhar das árvores e a ausência de barulhos de cidade. Por favor, desça aqui e sente um pouco naquele banco. Vou resolver algo rápido. Ele abriu a porta, conduziu-a até o assento de madeira e se afastou. Jonathan, o que está acontecendo? Por que estamos aqui? Ela perguntou, apertando as mãos uma na outra, tomada pelo receio. Não obteve resposta. A única coisa que ouviu foi o som do carro se afastando, até sumir por completo. O tempo correu, mas Jonathan não voltava. Um vento frio anunciou a chuva que começou a cair minutos depois, molhando seus cabelos, encharcando-lhe a roupa e as esperanças. Lara chorou, sem saber o que fazer naquele lugar desconhecido, sem conseguir ver um caminho. Passaram-se mais minutos, talvez horas, e ela não conseguia dizer quanto tempo ficou sob a chuva, entregue ao desamparo. Foi quando uma voz pacífica ressoou perto de si. Uma voz de homem idoso carregada de compaixão. Ele perguntou o que ela fazia ali sozinha naquele temporal. Lara soluçou, tentando responder de modo compreensível, mas sua voz saía entrecortada. Eu não sei onde estou. Meu marido me deixou aqui. Ela chorou de forma contida, sem saber se podia confiar naquele estranho. A voz se apresentou como um padre que cuidava daquela pequena igreja na beira da estrada. Ele a segurou com cuidado e a conduziu para dentro, onde o barulho da chuva diminuía, substituído pela tranquilidade das paredes de pedra. Ofereceu-lhe uma toalha e algo quente para beber. Ela tentou controlar o tremor causado pelo frio e pela tensão. Aos poucos, sentindo-se um pouco mais segura, Lara narrou tudo o que acontecera até ali. O casamento, a traição, o acidente, a cegueira e, por fim, o abandono que sofrera naquele banco. O padre ouviu atentamente sem interrompê-la. Seus murmúrios de compreensão aliviaram parte do peso que ela carregava. Ele a levou a um pequeno quarto nos fundos, onde havia uma cama simples e cobertores limpos. Ela se deitou, exausta pelos acontecimentos. A última imagem que teve na mente antes de adormecer foi o rosto de Jonathan e Amanda juntos, no quarto de hotel, e o pavor que a consumira no instante do acidente. Precisava dormir para se recuperar, pois o corpo e a mente não aguentavam mais tanta dor. Quando acordou, horas ou talvez um dia inteiro depois, notou que estava mais calma. Tateou o ambiente. Uma mesinha, um copo d'água. Não havia ninguém no local no momento, mas ela imaginava que o padre estava por perto. Sentia-se grata por encontrar um abrigo, embora a tristeza a dominasse, pois Jonathan não retornara para buscá-la. O coração doía e as lembranças pesavam nos ombros. Ela orou, em pensamento, sem dizer nada em voz alta, buscando forças que a fizessem enfrentar a escuridão e a solidão. Com algum esforço, levantou-se e andou devagar, tateando as paredes até chegar a uma porta aberta. Reconheceu o som de passos suaves e a voz do padre conversando com alguém. Porém, antes que pudesse participar da conversa, o homem se aproximou e falou gentilmente. Ele perguntou como ela se sentia, oferecendo ajuda novamente. Lara agradeceu, dizendo que estava um pouco melhor, apenas muito confusa. Precisava saber se Jonathan voltaria ou se havia alguma possibilidade de contato. Talvez ele se arrependesse e fosse procurá-la. Contudo, no fundo, algo lhe dizia que isso não aconteceria. O padre explicou que ela poderia ficar ali o tempo que quisesse. Aquela igreja modesta sempre abrigava viajantes em dificuldade. Um dia inteiro transcorreu,
Lara esperava cada vez que ouvia um barulho de carro do lado de fora que fosse Jonathan, mas ele não aparecia. O padre lhe servia refeições simples e ela fazia o possível para ajudá-lo, arrumando o quarto e conversando sobre assuntos amenos, embora a tristeza ainda habitasse cada fibra do seu ser. A noite caiu novamente e Jonathan continuava ausente. Lara chorou em silêncio, recordando-se de cada detalhe do amor que nutria por ele, tentando entender como tudo desmoronara assim, de forma tão cruel. Embora soubesse da traição, uma parte de si ainda se apegava às lembranças do passado, quando ele parecia ser o homem ideal que jamais a deixaria. Contudo, ali estava ela sozinha sem enxergar, abrigada por um padre solidário que oferecera um quarto. A chuva havia passado, deixando o ar úmido e frio. O cansaço mental a tomou de tal forma que pela segunda noite consecutiva ela dormiu profundamente. Na manhã seguinte, o sol entrou por uma fresta da janela, trazendo uma sensação de leveza no ambiente. Ainda que Lara não pudesse vê-lo, ela escutava os pássaros e sentia o calor tênue atravessar a fresta, aquecendo seu rosto. Ainda assim, a alma permanecia pesada. Tinha a esperança de ouvir passos conhecidos, a voz de Jonathan, mas nada disso aconteceu. Um dia se passou e Jonathan não retornou. No segundo dia, o celular de Lara tocou. Ela estava sentada em um banco simples no pátio da igreja, ainda se acostumando à ausência de luz em seus olhos e ao fato de ter sido abandonada por Jonathan. Ao ouvir o toque, respirou fundo e atendeu, meio trêmula, sem saber ao certo quem poderia estar do outro lado. Foi então que reconheceu a voz de Ricardo, o antigo amigo que havia sumido por tanto tempo. Ele falava apressado, preocupado, dizendo que descobriria qualquer informação útil sobre a traição de Jonathan com Amanda. Além disso, queria saber como Lara estava, pois soubera que ela perdera a visão e fora deixada sem rumo. Ricardo, não sei nem por onde começar. Meu mundo desabou de vez. Ela apertou o telefone contra o rosto, sentindo as lágrimas brotarem, mesmo que já tivesse chorado mais do que podia imaginar. Lara, me conta o que está acontecendo. Ouvi dizer que você foi abandonada por Jonathan e que está sem enxergar. Onde você está agora? Ele falava num tom firme, porém cheio de apreensão. Estou numa igreja. Um padre me acolheu depois que Jonathan me deixou num banco e não voltou. Eu não sei se posso permanecer aqui para sempre, mas não tenho opções. Ela suspirou, recordando-se das últimas horas. Ricardo, ao ouvir o relato, prontificou-se a ajudá-la. Sem hesitar, pegou o endereço com o padre ao telefone e dirigiu o mais rápido que pôde até aquele local pacato. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jonathan e Amanda haviam se mudado para um pequeno apartamento, enfrentando sérios problemas financeiros. Mesmo vivendo juntos, não desfrutavam da paz que imaginavam antes de tudo vir à tona. A perda do emprego de Jonathan agravara a crise, e Amanda, que não conseguira novo trabalho, sentia-se ainda mais preocupada. Jonathan, não podemos continuar assim. Estamos sem dinheiro, sem perspectiva. Se ao menos a gente pudesse reaver algo do seu casamento religioso. Ela comentou sentada no colchão jogado no chão, folheando classificados de empregos. Não tem nada a reaver, Amanda. Aquele casamento nem foi oficializado no civil. E a casa que pensei em reivindicar estava em nome da mãe da Lara. Não ganhei nada depois que abandonei tudo. Ele soava frustrado, limpando o suor da testa. Trocavam ofensas e recriminações veladas, porém nenhum dos dois tomava a iniciativa de romper definitivamente. A necessidade os mantinha unidos, ainda que a convivência fosse difícil. Jonathan chegou a ligar algumas vezes para Lara, arrependido e sentindo falta da segurança que tivera ao lado dela. Todavia, ela jamais atendeu. Num dos dias, Amanda percebeu quando o telefone chamou sem parar. Você está ligando de novo para Lara? Acha mesmo que ela vai atender depois de tudo que você fez? Ela cruzou os braços, encarando Jonathan com desdém. Eu só queria saber se ela está bem. Ele desligou desanimado. Enquanto isso, Lara vivia outra realidade. Ao descobrir que ela estava refugiada na igreja, Ricardo foi imediatamente até lá. Quando chegou, entrou em contato com o padre, que o levou até o quarto onde Lara descansava.
Ela ouviu passos firmes se aproximando e reconheceu o cheiro familiar de colônia que fez a memória regressar a dias mais felizes. Lara, sou eu. Consegui chegar o mais rápido possível. Você está melhor? O padre me explicou algumas coisas. Ele tocou de leve a mão dela, transmitindo segurança. Obrigada por vir, Ricardo. Eu não sei o que fazer, não enxergo e não tenho para onde ir. Ficar na casa de Jonathan não faz sentido algum. Tudo desmoronou. Ela falou em voz baixa, contendo um soluço. Ricardo ajeitou-se, sentando-se ao lado dela. Disse que conhecia um lugar onde ela poderia ficar. A casa da mãe dele, uma senhora bondosa, com espaço para acolher alguém em recuperação. Lara hesitou, mas acabou aceitando. O padre concordou, assegurando que ela teria uma boa estrutura lá. E assim, no fim do dia, Ricardo a levou consigo, ajudando-a a subir no carro, guiando seus passos cuidadosamente. Os primeiros dias na casa da mãe de Ricardo foram repletos de adaptação. Lara, sem enxergar, precisava redescobrir maneiras de fazer atividades cotidianas. Segurar um copo, caminhar sem esbarrar nos móveis, usar a escada, tudo exigia paciência e auxílio. Ricardo e a mãe dele se revezavam, ajudando-a em cada detalhe. Além disso, eles a convenceram a consultar um especialista, na esperança de reverter o quadro da cegueira. Lara, você já tem alguma avaliação médica definitiva? Talvez haja chance de recuperar a visão, nem que seja parcial. Ele falava sentindo certa esperança. Os médicos disseram que é quase impossível. Me falaram em milagre, mas eu não sei se acredito nisso. De qualquer forma, tentarei tudo o que estiver ao meu alcance. Ela deu um leve sorriso, embora carregasse tristeza na voz. Enquanto Lara buscava superar as dificuldades, Ricardo se dividia entre os cuidados com ela e sua vida profissional. O pai dele, que comandava uma grande empresa, estava perto de se aposentar e já sinalizara que deixaria a diretoria para o filho. A responsabilidade pesava, mas Ricardo encarava com firmeza. Ele se lembrava do quanto estudara, do quanto trabalhara para alcançar uma posição de destaque. Nessa fase, porém, ver Lara tão fragilizada despertava nele sentimentos confusos, uma mistura de amizade, carinho profundo e algo que até então não reconhecera plenamente. Certo dia, Lara estava sentada no jardim sentindo a brisa da tarde. Ela ouvia as folhas das árvores balançando e respirava o aroma das flores. De repente, percebeu passos se aproximando. Ricardo, é você? Ela chamou, esticando a mão na direção dos passos. Sou eu, sim. Achei que você gostaria de um chá e também queria conversar. Como está se sentindo hoje? Ele falou, entregando o chá às mãos dela com cuidado. Estou bem, na medida do possível. Tenho pensado muito nos últimos acontecimentos, mas tento me fortalecer. Obrigada pelo chá. Ela tomou um pequeno gole, sentindo o calor reconfortante. Os dias se transformaram em semanas e o carinho de Ricardo por Lara cresceu gradualmente. Entre conversas noturnas e compartilhamento de rotinas, surgiu uma nova cumplicidade. Em paralelo, a mãe dele assistia a tudo com ternura, percebendo que aquele sentimento evoluía para algo maior do que amizade. No entanto, Lara ainda carregava receios. Pensava em Jonathan e na traição devastadora, temendo se envolver novamente sem ter certeza de seus próprios sentimentos. Do outro lado da cidade, Jonathan e Amanda se torturavam em desavenças constantes. A ideia de ter um filho surgiu na mente de Amanda, que acreditava ser uma forma de prender Jonathan a ela de vez. Mas a reação dele foi de desprezo. Eu nunca te levei a sério. Você acha mesmo que quero formar família com você? Foi tudo diversão. Ele confessou impaciente, mexendo nos bolsos à procura de algum trocado. Que absurdo! Eu abri mão de tudo para ficar ao seu lado, e agora é isso que escuto? Ela esbravejou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Por mais que brigassem, nenhum dos dois tinha coragem de sair. Jonathan estava desempregado e não tinha para onde ir. Amanda, em condição igualmente complicada, continuava no mesmo endereço por pura necessidade. A humilhação e a raiva pairavam no ar. Enquanto discutiam, a televisão ligada no canto da sala exibia noticiários comuns até que, de repente, surgiu uma manchete impactante.
a aposentadoria do dono de uma importante empresa, que passaria a gestão ao filho. A imagem do novo diretor encheu a tela. Jonathan, curioso, ergueu os olhos e ficou sem fala ao reconhecer Ricardo, aquele antigo amigo do grupo, e ao seu lado, Lara. A reportagem falava de um casamento recente. Ricardo teria se unido oficialmente a Lara em uma cerimônia ao ar livre, num campo lindo. Os repórteres se referiam à história de superação dela, uma vez que voltara a enxergar após muito empenho em tratamentos e reabilitação. Nesse instante, a matéria exibiu cenas do casamento. Lara estava deslumbrante num vestido simples, porém elegante. Caminhava sorrindo, recebendo pétalas de flores jogadas pelos convidados. Jonathan e Amanda se entreolharam com expressões de puro espanto, pois não conseguiam acreditar que, em tão pouco tempo, tudo tivesse mudado de forma tão radical. Ela casou com o Ricardo e está enxergando de novo? Ela gaguejou, sentindo uma mistura de inveja e descrença. Isso não pode ser real. Eu achei que ela não fosse recuperar a visão nunca. E agora, está aí, toda feliz. Ele deixou o controle remoto cair no chão, completamente atordoado. A reportagem ainda comentava sobre o renascimento de Lara e sobre a história de amor que florescera, apesar das adversidades que os dois enfrentaram. Havia imagens de Ricardo ajudando a noiva na cerimônia e fotos de momentos anteriores, possivelmente registrados em ensaios ou no noivado recente. Em seguida, uma tomada mais próxima mostrou Lara sorrindo em direção à câmera, como se pudesse sentir a presença de todos que a assistiam. O repórter acrescentou que foi uma celebração íntima com poucos convidados, marcada por uma atmosfera romântica e esperançosa. Eu estou tão grata por tudo. Esse casamento simboliza um recomeço. É incrível como podemos superar as maiores dificuldades quando temos amor e apoio. Ela havia declarado no vídeo, com um brilho inconfundível nos olhos renovados. Amanda e Jonathan assistiram a essa frase, incapazes de reagir. A exibição final mostrou o rosto de Lara em close, radiante, ao lado de Ricardo, que a beijava suavemente na testa. Segundos depois, a matéria terminou, focando em dados sobre a nova direção da empresa de Ricardo e no progresso que esperavam sob sua liderança. Então, a tela voltou ao âncora do telejornal. Ela conseguiu dar a volta por cima e nós aqui sem nada. Ela proferiu essas palavras quase sem som, sentindo o gosto amargo da realidade. Nunca imaginei que ela fosse se reerguer de modo tão impressionante. Pensei que ficaria arrasada. Mas essa imagem prova o contrário. Ele segurou a cabeça entre as mãos, mergulhado num arrependimento que crescia a cada segundo. A felicidade de Lara na televisão parecia um tapa na cara de ambos. O sorriso dela, tão pleno e confiante, tornava evidente a virada de página. Se antes estivera subjugada às trevas da traição e da cegueira, agora brilhava sob a luz da possibilidade renovada. De modo inevitável, essa cena também despertava remorsos profundos. Amanda percebeu que sua conquista de Jonathan não valera a pena, e Jonathan entendeu que perdera uma mulher que, apesar de tudo, sempre o amara de maneira incondicional. Em outro canto da cidade, totalmente alheios às reações de Amanda e Jonathan, Lara e Ricardo comemoravam a nova fase. Ele assumira a cadeira de diretor naquela manhã, recebendo parabéns dos funcionários. Após a entrevista no noticiário, retornou para a casa onde Lara aguardava, ajustando algumas flores na pequena varanda. Ricardo, como foi a recepção na empresa? Imagino que todos estejam felizes por você assumir definitivamente. Ela sorriu, ajeitando uma pétala que caíra de um arranjo. Foi ótima. Há muito a se fazer, mas estou empolgado. E ver as pessoas reconhecendo o nosso esforço, nossa história, me emocionou. Ele se aproximou, abraçando-a. Eu ainda me sinto, sei lá, como se estivesse sonhando. Há pouco tempo tudo parecia perdido. Agora posso ver seu rosto, caminhar sem medo e até construir um futuro ao seu lado. Ela passou delicadamente a mão pelo rosto dele, confirmando que aquele momento era real. Por meio daquela união, Lara encontrara não apenas um companheiro,
mas também a oportunidade de se curar das feridas deixadas pela traição de Jonathan e Amanda. O tratamento para a visão dera certo, e mesmo que os médicos chamassem de milagre ou de resultado improvável, ela entendia que o verdadeiro milagre estava no apoio que recebera e na coragem de recomeçar. Em contrapartida, Jonathan e Amanda mergulhavam num mar de frustrações. Nada restava do sonho que nutriram secretamente, pois a cumplicidade que acreditavam ter foi engolida por brigas diárias, cobranças e a falta de qualquer perspectiva concreta. Ali, diante da tela, percebiam que Lara já estava bem distante de todo aquele sofrimento e que, ao lado de Ricardo, reconstruíra a vida de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. A cena final no noticiário mostrava Lara e Ricardo deixando o local da cerimônia sob arcos de flores, sorrindo para os convidados, enquanto pétalas brancas caíam lentamente. A narradora explicava que o casal se conhecia desde a juventude, mas que o amor verdadeiro só florescera após enfrentarem muitos obstáculos. Falava-se de uma história comovente de superação, onde a protagonista fora desafiada por traições e limitações físicas, e ainda assim descobrira dentro de si a força necessária para se erguer e encontrar a felicidade. Recomeçar pode doer, mas é libertador. Ela havia dito a uma das repórteres pouco antes de sair do campo de flores. Ao término da matéria, a expressão de Jonathan era de completo vazio, e Amanda apenas olhava para o chão, mordendo os lábios num misto de inveja e arrependimento. Eles sabiam que aquele capítulo estava definitivamente encerrado. Lara havia não só recuperado a visão, mas adquirido uma forma de enxergar muito mais ampla, cheia de amor próprio e esperança de um futuro melhor. O sorriso radiante que ela exibira na televisão falava por si. Ela não era mais a mulher frágil que abandonaram. Reconstruiu a própria história ao lado de alguém que realmente a amava e respeitava. Aquela imagem ecoava uma mensagem poderosa. Mesmo após tantas dores e decepções, Lara havia descoberto não só a luz para seus olhos, mas a esperança de uma vida plena e cheia de amor.